Eu estava ouvindo as falas, infelizmente não pude ouvir toda a fala do professor Cícero, mas nós já tivemos um debate, inclusive na rádio, né? Foi muito importante porque várias pessoas puderam acompanhar aquele debate, inclusive concordaram com a nossa colocação. Primeiro é importante colocar, eu vou falar muito daquilo que o senhor colocou na rádio, que certamente deve ter repetido aqui. Quando a gente recebe as propostas, por exemplo, a elaboração de um projeto de lei, a gente escuta as pessoas que nos colocam, e não só elas, é importante frisar isso. Não dialoguei com o setor, até porque nós não estamos impedindo a comercialização. Porque muitas vezes a forma que foi colocado para algumas pessoas, é que o projeto prevê a não comercialização, e não é isso. O projeto ele pauta muito a vontade do sujeito, e principalmente o entendimento de quem vai comprar os fogos, de não comprar fogos por estampido. É a opção, é a escolha que se tem. A gente não está dizendo que não possa. A gente está dizendo que se regule esse tipo de soltura e que coloque, inclusive, a possibilidade. Até porque eu lembro que, quando nós fizemos esse debate no rádio, o senhor me colocou que, inclusive, os fogos sem estampidos ou de baixo ruído, por exemplo, eles são mais caros. Então, assim, não há perda para quem está fazendo a comercialização. E é uma opção do consumidor, sabendo que no momento em que ele opta por comprar um fogo de artifício, né, com alto ruído e essas coisas todas, ele pode sofrer alguma sanção. É apenas isso. A gente não impede a comercialização, a gente não diz o que pode fazer, até porque a gente não tem esse poder em Campina Grande, porque, inclusive, nós não colocamos isso na legislação, porque nós entendemos que Campina Grande é referência para outros municípios. Então, se a gente, de algum modo, fosse disciplinar a comercialização em Campina Grande, a gente não estaria falando somente de Campina Grande, envolveria os municípios ao redor e outros espaços, e isso, de verdade, não seria uma instância que cabe, do ponto de vista legislativo, a essa casa. Por isso que nós falamos apenas da opção do sujeito e da sujeita que opta por comprar o fogo de artifício, ele saber que há um impacto. É nesse sentido. A outra coisa é que nós conversamos com quem diariamente nos procura. No momento em que a gente recebeu essa orientação, nós conversamos com pessoas que criam animais, não só do ponto de vista pessoal, porque, inclusive, eu já falei que eu tenho um animal doméstico em casa, que todas as vezes que tem fogos, aqui no Parque do Povo, seja no Amigão, no espaço que for, os meus animais ficam em sofrimento. Eu poderia falar somente em causa própria, mas eu não falei em causa própria. Nós falamos de pessoas idosas, falamos de pessoas autistas, nós falamos de crianças recém-nascidas, nós falamos de pessoas cirurgiadas. Nós temos um grande leque de pessoas que, sempre que há fogos de estampido em Campina Grande, enchem os nossos directs, e eu tenho certeza que não só eu, enquanto vereadoras, mas vários outros aqui, recebem denúncias nesse sentido, e nós, baseado em legislações que já têm sido aprovadas país afora, e aí já quero aqui colocar como resposta, né? O senhor disse na rádio que a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí eu quero dizer que não é. A gente se baseia nos bons exemplos, seja ele de Campina Grande ou de fora. E a gente, obviamente, adequa a nossa realidade. Então, cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, várias outras cidades do país já têm legislação nesse sentido. Essas legislações, pela Associação de Pirotecnistas, foi levada ao STF, e o STF considerou constitucional. Então, só gostaria de colocar aqui que nós não estamos infringindo qualquer das regras. A lei ela é constitucional, por isso que ela precisava ser sancionada do momento em que ela foi aprovada por essa casa, mas a Procuradoria do município de Campina Grande sentou em cima do projeto e não fez, e essa casa cumpriu exatamente o que prevê o regimento, e ela sancionou uma vez da falta de resposta da Procuradoria do município de Campina Grande. Como eu disse na rádio, também fiquei muito surpresa, senhores vereadores e vereadora, quando foi dito pelo próprio professor Cícero que a Procuradoria de Campina Grande tinha dado aval para que ele, inclusive, fizesse um outro projeto de lei e apresentasse à Câmara de Vereadores de Campina Grande. Isso quer dizer que o que a gente está fazendo aqui não é válido, porque se a Procuradoria teve 1 ano para, inclusive, vetar ou aprovar o projeto, não fez, eu, particularmente, não sei o que nós estamos fazendo aqui enquanto vereadores. E não é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque a gente escuta as pessoas, a gente dialoga com elas, a gente experimenta em casa e a gente sabe a necessidade que a gente tem. Da última vez que nós nos encontramos no supermercado, antes do Carnaval, no momento em que eu fui falar com o senhor, eu fui abordada por uma senhora que me parabenizou
pela legislação que foi aprovada, porque, inclusive, ela disse que tinha vários animais que passavam por esse sofrimento. Logo, na sequência, encontrei a mãe de uma criança autista também agradecendo, porque sabe das dificuldades que passa. E é importante a gente colocar aqui, não estamos querendo tirar o ganha-pão de ninguém, inclusive aos associados e às pessoas que negociam com os fogos de artifício. Não é isso, em nenhum momento a lei fala sobre isso, não sei se vocês chegaram a ler, em nenhum momento a lei fala sobre isso, mas eu quero dizer com muita tranquilidade, essa lei talvez nem precise ser mexida aqui em audiência pública ou a partir da Câmara de Vereadores de Campina Grande. Porque há uma lei no Senado Federal que está em dias de ser aprovada, que ela proíbe, aí a lei a nível federal. Aqui eu só estou falando da vontade da pessoa de soltar ou não o fogos com estampido, certo? A lei federal que foi proposta, inclusive pelo senador Randolfo Rodrigues, ela proíbe a comercialização, o transporte, a venda, a soltura e todas as coisas relacionadas a fogos de estampido. Aí não é mais João Oliveira que está falando. É o Senado Federal, já teve esse processo de revista, já foi, inclusive, passado pelas comissões e está em dias de ser votada. Nós aqui estamos falando apenas da escolha do cidadão e da cidadã de soltar ou não os fogos de estampido e, obviamente, colocando para a iniciativa privada e a iniciativa pública, e a IES, enquanto empresas que podem comprar em quantidade, elas optarem por não fazer. Apenas isso. É importante que a gente faça essa ressalva. Por último, e não menos é importante, é muito significativo que o senhor diga aqui quem é o vereador ou a vereadora que chama os trabalhadores de vagabundo, porque certamente, da mesma forma que eu disse ao senhor na rádio, dizendo aqui nesse ambiente que é nosso, que é a Casa do Povo, essa não é uma prática minha, enquanto legisladora, já lhe disse isso e faço questão de falar, inclusive pela maioria dos meus colegas, se o senhor não diz o nome, infelizmente fica todo mundo sob suspeição, e eu acho que isso é muito ruim no ambiente em que a gente está fazendo um debate democrático, construído, inclusive como proposta que nós entendemos que seria importante o senhor vir aqui e utilizar a tribuna para fazer essa fala, mas quando o senhor joga ao vento, parece que foram todas as pessoas. Como, inclusive, quando o senhor disse na rádio, parecia que os vereadores não tinham o que fazer e colocavam leis para prejudicar a população. E isso eu ouvi. E, na mesma hora, eu respondi, e estou dizendo aqui aos meus colegas vereadores que isso foi dito na rádio. Então, é muito importante que a gente observe o tipo de debate que a gente faz, o tipo de debate que a gente estabelece nessa casa e, principalmente, o tipo de respeito que se tem. O senhor pode até dizer que eu não respeitei a categoria quando não chamei para o diálogo, mas 3 outras categorias me procuraram. 3 outros setores me buscaram. Então, 3 entidades, 3 pessoas e 3 coisas, certamente, é muita gente envolvida para que a gente ignore. Parabenizo pela iniciativa, mas também queria deixar um último recado. Quando o senhor diz que deixar um documento na Câmara e as pessoas não atendem porque a gente faz ouvido de Zé Moquinho, aqui a gente tem a prova que isso não acontece na Câmara de Vereadores de Campina Grande, porque o senhor protocolou um pedido de tribuna livre e o senhor está aqui utilizando esse espaço da casa e falando aqui, não só para mim, não só para a rádio, mas os vereadores que podem lhe ouvir. Então, é importante, inclusive, se possível, que o senhor se retrate e diga que isso não acontece. Ou, então, diga a quem o senhor entregou o documento e não teve o direito de resposta, não pôde dialogar, porque aí, de novo, o senhor coloca todas as pessoas em suspeição, e eu acredito que não é, inclusive, o entendimento das pessoas que estão aqui, dispostas a dialogar, dispostas a construir e fazer o bom debate, como nós sempre fizemos na Câmara de Vereadores de Campina Grande. Obviamente que eu estou falando do lugar que eu assumo enquanto vereadora a partir de 2021, no dia 1º de janeiro, como tomei posse aqui enquanto vereadora na cidade de Campina Grande. É sempre importante, quando a gente pode dialogar, trazer pontos de vistas diferentes, não antagônicos, é sempre importante a gente colocar isso. Estamos aqui para dialogar, para construir, mas também defender esse lugar que nós construímos. Eu cheguei aqui com um entendimento, e esse entendimento eu vou levar adiante, porque nós somos provocados pela população de Campina Grande, que é afetada diretamente por um problema. A gente sabe que mexer em coisas que são crônicas e que há essa grande... sempre questionamentos em torno disso geram um certo desconforto e a gente não tem dificuldade quanto a isso. No momento em que nós fomos procuradas pelas diversas entidades, nós nos colocamos à disposição para apresentar o projeto, inclusive sem medo do debate, por isso que nós fizemos questão de ir para a rádio, de vir aqui para a Câmara de Vereadores de Campina Grande. Coloquei, inclusive, com muita tranquilidade, quando o professor Cícero disse que o projeto não tinha embasamento técnico, eu disse que ele tinha um embasamento social.
e isso a gente precisa sempre colocar, porque é uma demanda de parte significativa da população de Campina Grande. É importante colocar que em Campina Grande, pelo menos 23% da população apresenta algum tipo de deficiência, e entre essas deficiências que são extremamente incomodadas com os fogos de estampido. Então, diante do percentual de pessoas que podem e que são afetadas diretamente por essa problemática, nós apresentamos. Para além das questões das pessoas, também tem a questão animal. O professor disse, muitas vezes vocês colocam como se nós fôssemos inimigos da causa animal, e a gente sabe que não. Inclusive, a gente caminha todo mundo nessa direção do bem-estar da população de Campina Grande, seja ela animal, seja ela, né, humana, e é importante que a gente estabeleça esse debate. Só queria deixar aqui, mais uma vez, um recado para os meus colegas vereadores. Prestem atenção no caminho que foi feito. Nós dialogamos na rádio, o professor apresentou seu ponto de vista, sugeri que ele apresentasse a tribuna livre, ele veio à Câmara de Vereadores de Campina Grande, apresentou a tribuna, apresentou aqui um pedido de audiência pública e nós não nos furtamos ao debate, para que depois não se diga a história que a Câmara de Campina Grande não atende a sua população e faz ouvido de Zé Moquinho. Eu vou dizer sempre isso, porque foi particularmente uma coisa que me irritou profundamente, e isso eu ouvi do senhor, e não vou permitir que isso seja um entendimento colocado para a população de Campina Grande, como se nós não estivéssemos à disposição para dialogar. Acredito que não é um entendimento só meu. O vereador Olímpio, que está aqui há mais tempo nessa casa, dentre nós, que tem acompanhado esse debate da causa animal, sabe o quanto recebe de pedidos nesse sentido. No momento em que nós apresentamos aqui e votamos o projeto, ele, inclusive, observou para isso. Mas eu disse, doutor Olímpio, eu não posso me furtar aos inúmeros pedidos que eu recebi da comunidade em Campina Grande, em detrimento de uma categoria que, inclusive, do momento que nós anunciamos o projeto, não nos procurou. Nós temos por hábito fazer os nossos projetos dialogados, e foi exatamente isso que nós fizemos. Dialogamos com as pessoas e entidades que nos procuraram, e a partir disso nós apresentamos o projeto. A partir disso, nós estamos à disposição. Se a Procuradoria do Município for apresentar um novo projeto, como é a proposta, nós estaremos à disposição para discutir, e vale lembrar, a lei que está em vigência hoje, inclusive, derruba uma lei que proibia a soltura de fogos, inclusive no centro de Campina Grande, porque, uma vez os fogos tendo baixo ruído, eles não vão, obviamente, incomodar dentro das distâncias, inclusive, aquilo que pode ser considerado como a ordem pública. Muito obrigada.